Quem está conosco é o ex-governador de São Paulo, empresário João Dória Júnior. Tá aqui, ó, no telão. João Dória Júnior, muito prazer em revê-lo, ainda que à distância. Eu começo agradecendo demais. Eu sei que você estava um pouquinho afastado, me disseram, ele não tem dado entrevistas. Mas eu falei, mas eu vou tentar. E eu tentei, e felizmente eu tenho a sua participação aqui conosco no nosso Rede TV Notícias, que eu estou completando uma semana no ar hoje. Programa novo, projeto novo, nos digitais da Rede TV, e por isso agradeço demais o seu espaço na agenda e a disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde. Will, primeiro parabéns. Como tudo que você fez na sua vida como jornalista. E a razão de eu ter decidido dar entrevista a você é exatamente a sua trajetória, o seu histórico e a sua capacidade como jornalista. Eu, de fato, não tenho me exposto na mídia, não por indiferença e nem por distanciamento, até porque sou jornalista também, mas diante de um cenário muito politizado, entendi que fosse melhor, talvez, dar oportunidade aos políticos, nesse momento, serem protagonistas e não para quem, na sociedade civil, como empresário, ocupa esse espaço. Mas, ao seu lado, sempre a oportunidade de lhe dar um abraço e reconhecer o seu valor como jornalista. Eu agradeço as palavras. Governador, se me permite chamar ainda dessa forma, é pelo hábito, aliás, já lhe chamei de prefeito, já lhe chamei de governador, vou manter o governador aqui por ocasião, tá? O senhor disse que está na sociedade civil, de fato está, né? Dizem, João Dória saiu da política, ele não conseguiu se eleger presidente, saiu da política. Eu já observo de outra forma, porque eu tenho acompanhado a sua trajetória, e eu considero que antes de ser prefeito, inclusive, o senhor já era político. E eu acredito que continua, porque tivemos recentemente um evento em Nova York, que foi comandado pelo senhor, evento promovido pelo LIDE, e tivemos também a presença de importantes políticos, inclusive de pré-candidatos da República. Então o senhor está mais do que inserido ainda na política, não está com a carreira política abandonada de forma alguma. Sobre isso eu lhe pergunto, como que o senhor avalia o cenário eleitoral que se mostra entre Flávio Bolsonaro e Lula, ainda numa disputa bastante polarizada, com denúncias que enfraqueceram um pouquinho a campanha de Flávio Bolsonaro? Will, eu só esclarecendo, de fato estou fora da política, não tenho mais nenhuma vinculação partidária, nem vinculação estruturante na política, mas sou um cidadão que gosta do seu país, gosta do seu estado, gosta da sua cidade, São Paulo, onde eu estou no momento, falando com você, e ao mesmo tempo o exercício da cidadania acho que é um dever de cada pessoa. Eu vejo o cenário, respondendo à sua pergunta, um cenário ainda incerto, não há nenhuma posição que possa definir com clareza os candidatos, pelo menos dois, que estarão na disputa do segundo turno, exceto um deles. É certo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no segundo turno das eleições presidenciais, é o único candidato da chamada esquerda e, portanto, essa sensibilidade do voto à esquerda, ou extrema-esquerda, ou centro-esquerda, estará concentradamente destinada ao presidente Lula. Não será suficiente para tê-lo como vitorioso no primeiro turno das eleições presidenciais, agora no próximo mês de outubro. Então, temos em aberto qual será o candidato que vai disputar pela direita, pela extrema-direita, pelo centro-direita, pelo conjunto daqueles que estão mais à direita, essa eleição para o segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro, que vinha bem, a meu ver, sofreu consequências deste, vamos dizer, momento master na sua vida, ainda que tenha feito essa viagem aos Estados Unidos, ainda que tenha tido um encontro com o presidente Donald Trump, não me parece apenas que isso seja suficiente para tirar o desgaste desses últimos dias. Não estou dizendo que ele não vá para o segundo turno, mas aquela ascensão mais rápida, mais acelerada, ela não só estacionou, como retroagiu. Por outro lado, há dois outros candidatos, para não citar outros 4 candidatos, que podem ter ainda alguma chance nesse processo eleitoral, principalmente Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de Goiás. Eu convivi com ele nos 4 primeiros anos em que ele foi governador de Goiás e eu governador de São Paulo, então reconheço o seu valor, a sua importância e a sua capacidade política, institucional, também na apresentação, na vocalização e na capacidade de fazer
uma posição contrária à do presidente Lula. Romeu Zema também foi meu colega durante 4 anos, no seu primeiro mandato como governador de Minas, bom governador, um bom histórico, também dialoga bem com esse eleitor mais à direita, e, portanto, eu não descarto a perspectiva, principalmente se ambos caminharem juntos. Se houver aí uma união Caiado-Zema, isso pode trazer um benefício concreto a uma candidatura mais consolidada. Não há que se descartar ainda a figura do Renan Santos, que foi do MBL, hoje é do partido Missão. Ele é jovem, portanto, ele tem um discurso que encanta e sensibiliza esse universo eleitoral dos mais jovens, daqueles que estão aí na faixa dos 16 anos, na sua primeira eleição até os seus 36, 38 anos, e talvez do ex-presidente do Superior Tribunal Federal, o ex-ministro Joaquim, que talvez saia pela Democracia Cristã. Só para citar aí candidatos que podem, ao longo desses quase 5 meses que temos ainda pela frente, terem uma ascensão. Hoje, ainda, e aí eu finalizo, Will, Flávio Bolsonaro é o que tem mais chances, mas talvez diante deste episódio master, talvez tenha um sofrimento que se acentue nos próximos dias. Governador, quando explodiu a crise envolvendo o Banco Master e Flávio Bolsonaro, estava acontecendo a Brasil Week em Nova York e o LIDE participava ali com seus seminários. Eu gostaria de saber como foram os bastidores, como que o setor empresarial reagiu a essas primeiras informações. Will, reagiu com surpresa sobre muitos aspectos e com decepção sobre outros aspectos também, porque Flávio Bolsonaro havia feito algumas visitas aos setores produtivos aqui em São Paulo, não apenas o setor financeiro, mas o setor produtivo de forma geral, e numa linguagem mais afável, mais amena, mais suave do que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de certa forma cativou e sensibilizou empresários, banqueiros, financistas, economistas, numa linguagem mais suave, podendo cumprir um papel anti-Lula, vamos chamar assim. Então, criou-se ali uma decepção quando, diante de um fato que não correspondia às declarações do pré-candidato Flávio Bolsonaro, de que não conhecia e não tinha relações com Daniel Forcaro, e depois se apresentou fatos, aliás, divulgados ou vazados pela própria Polícia Federal, de que esses contatos existiam. Então, houve ali naquela semana na Brazilian Week em Nova York esse misto de decepção e preocupação. O fato é que estamos ainda distantes de uma decisão eleitoral. Essa será uma eleição muito dura, muito, eu diria, acirrada entre a direita e a esquerda, com pouca possibilidade de alguém de centro cativar o interesse do eleitor. Será ou o anti-Lula ou o anti-Bolsonaro. Mas será, eu diria que só teremos esse cenário mais claro no dia da votação. E mesmo assim, Will, a diferença será muito pequena entre o primeiro colocado, o segundo colocado, e talvez até em relação ao terceiro colocado. Lembrando que os 2 primeiros colocados, no primeiro turno, vão disputar o segundo turno. E no segundo turno, e aí eu concluo, a diferença, a meu ver, não será superior a 3% entre o candidato que vencerá as eleições e aquele que será o segundo colocado, portanto, não será o candidato eleito presidente do Brasil. Eu quero daqui a pouquinho, né, na sequência, relembrar como foram aqueles momentos de 2020, 2021 e 2022, o senhor sabe do que eu estou falando. Antes, uma pergunta rápida, e se puder também uma resposta bem direta. O senhor é a favor da anistia? Dependendo de como ela se apresenta, sim. Até por minha índole, Will. Você me conheceu e conviveu comigo muitos anos ao longo do período em que disputei as eleições para a Prefeitura de São Paulo e tive o privilégio de vencer no primeiro turno. Até hoje, o único candidato que venceu no primeiro turno em São Paulo fui eu. Depois também nas prévias do PSDB para o governo do Estado de São Paulo e nas eleições dificílimas que em 2018 me permitiram ser eleito governador de São Paulo, e depois nas prévias do PSDB, que também as venci, embora o PSDB não tenha honrado o voto de 22 mil militantes e não tenha permitido que eu disputasse a presidência da
república. Então, ao longo desse período, um enorme aprendizado na vida política. E o aprendizado é de que o eleitor pode mudar o seu voto, pode mudar a sua intenção, o seu desejo, um pouco ao sabor dos fatos, das circunstâncias de uma eleição e que será extremamente acirrada no país. Isso vai se refletir também, vale mencionar, no âmbito das eleições estaduais. Também teremos eleições duras nos estados brasileiros, mesmo com candidatos que estão à frente nesse momento nas pesquisas eleitorais. O seu papel, o papel dos veículos de comunicação, o papel dos analistas na política, o papel daqueles que com bom senso vão abrir espaço democraticamente para todos aqueles que, independentemente das suas ideologias e partidos, falarão, debaterão, exporão os seus programas, ajudará o eleitor a tomar a sua decisão.